Departamento de Engenharia de Minas e Petróleo da Poli, para dizer algumas palavras nesta ocasião, aí, em função da palestra do professor Sanches sobre mudanças climáticas, mitigação e adaptação no setor de mineração. Por favor, professora Patrícia. Muito obrigada, professor Linneu. Boa noite a todos. Boa noite, professor Sanches, o palestrante de hoje. Muito grata por este convite tão honroso para participar dessas palestras da APEM. Eu tenho sempre participado. Estou representando agora, hoje, nesta palestra, o professor Wilson Iramina, que é o chefe do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, que não pôde estar presente. Então, antecipadamente, o nosso agradecimento em nome do PMI ao professor Sanches pela palestra e a vocês todos aí pela presença e por nos honrarem, assim, sempre com esse convite. Então, muito obrigada, professor Linneu, e a todos. Ok, muito obrigado, professora, pelas suas palavras. Então, vamos, seguindo a nossa costumeira rotina, né? Fazer a apresentação do currículo resumidíssimo do professor Sanches, repetindo aí o tema, né? Que todo mundo já sabe, mas é sempre bom, que trata das mudanças climáticas, mitigação e adaptação no setor de mineração. O professor Sanches, diga-se de passagem, até outro dia o nosso amigo de grandes conhecimentos da mineração fez uma louvação do currículo do professor Sanches, que foi, sem dúvida, e é um dos precursores, né, no Brasil, na área de estudos de meio ambiente, né, influência da mineração e também no campo geral, né, do controle ambiental. E, então, é sempre uma honra tê-lo aqui numa palestra importante como essa. O professor Sanches graduou-se em Engenharia de Minas pela Poli, USP, em 1980 e em Geografia pela USP em 84. Doutorou-se em Economia dos Recursos Naturais pela Escola de Minas de Paris em 1989. Desde 1990, é docente da Poli, onde obteve sua livre docência em 98. Desde 2005, é professor titular de Engenharia de Minas. Sua área de ensino e pesquisa é avaliação e gestão de impactos ambientais. Então, professor Sanches, por favor, esteja à vontade. Vamos tentar manter o prazo aí entre 19 e 20 horas, né? 19, 9 e 20 alguma coisa, para que a gente tenha um tempo de serem respondidas as eventuais questões que surjam. E se não surgirem, podemos esticar mais um pouco, né? É sempre interessante. Então, a palavra é sua. Muito obrigado por sua presença. Obrigado, professor Linneu. Boa noite a todas e todos. Agradeço à APEM, particularmente à OSNI, que fez o contato sugerindo esse tema desta conversa dessa noite. Contente de ver vários rostos conhecidos que eu não vejo faz tempo, né, pessoalmente. Ricardo, Nelson. Também algumas letras com os nomes conhecidos, mas não vejo os rostos agora. Ludovico, Patrício, são os que estão aparecendo na tela agora para mim, e outras pessoas que eu não vejo. Então, obrigado pelo convite e pela presença, né? O tema, como todos sabemos, é atual, e o tema vai continuar atual durante bastante tempo.
os nossos alunos, hoje em dia, enquanto eu falo, estou projetando a minha tela aqui, já tem que ter um conhecimento, né, ainda que inicial, introdutório, sobre o tema. Então, o que eu preparei é uma parte de um campo que está se tornando muito vasto e complexo, que... desculpem, mas eu fiz algo errado, agora a tela de novo. E que vai estar, então, presente nas nossas agendas e daqueles que estão se formando por muito tempo. Só peço confirmação se a tela está visível. Tá visível, professor. Sim. Obrigado. Sim. Obrigado. Então, vamos lá, né? Então, o tema é mitigação e adaptação no setor de mineração. Então, eu vou começar dizendo que a questão, né, de mudanças climáticas tem, pela sua complexidade e vastidão, múltiplos pontos de vista. Eu escolhi dois, né, que estão entre aqueles que devem ser tratados pelo setor de mineração. Nesse plano de fundo aqui, que mostra as variações da temperatura média do planeta nos últimos 800 mil anos e a sua correlação com as concentrações de CO2, serve só como ilustração inicial. Eu não vou ficar falando de vários estudos que têm registrado as mudanças, métodos de detecção e como se chegam às conclusões que estão orientando, em certa medida, certas decisões políticas, como na última Conferência das Partes, que acabou de se encerrar. Então, bom, então eu vou começar falando sobre quais são os desafios para a mineração com relação a mudanças climáticas. Dizer que eu não vou falar do primeiro, mas vou introduzir, ele é muito importante também. E os que eu vou desenvolver, então, na sequência, serão mitigação e adaptação. Então, eu não vou falar do primeiro desafio, que é altamente relevante e é provavelmente mais conhecido de vocês ou dos profissionais de mineração de um modo geral, que é o de garantir o suprimento de matérias-primas minerais para uma economia de baixo carbono. Esse suprimento, porém, tem algumas condições cada vez mais relevantes e importantes, como, aliás, né, o suprimento de todo tipo de bem mineral hoje em dia, mas com destaque para os chamados minerais de transição energética. Em inglês já temos uma sigla, né, ETN, porque se prevê um aumento significativo da demanda, que, aliás, já está acontecendo, né? Então, a ilustração só mostram dois artigos que, por sua vez, tratam de dois desses desafios, não, que é entregar esses minerais sem aumentar os riscos para a biodiversidade e sem colocar ainda mais pressão sobre, como esse artigo saiu, aliás, há uma semana atrás, não, povos conectados com a terra, povos originários, comunidades indígenas, enfim, diversas denominações e diversos agrupamentos possíveis. Então, não vou falar disso, mas deixo registrado a sua relevância. Vou falar sobre a questão, então, de mitigação das próprias emissões do setor de mineração e da necessidade também de adaptação e se posicionar frente aos riscos que as mudanças climáticas colocam para todas as atividades econômicas, para todas as formas de vida em sociedade, e não poderia ser diferente, então, também para a mineração. Bom, então, esses são os dois eixos, não? Mitigação e adaptação, são termos que são comumente utilizados e têm, inclusive, suas conceituações, suas definições, digamos, entre aspas, oficiais. Quando se trata, então, de mitigação, o sinônimo, né, quer dizer, por um lado, encontrar formas de ou emitir menos ou capturar aquilo que já foi ou vem sendo emitido. Então, duas ações, duas estratégias fundamentais: reduzir as emissões, CO2 e demais gases de efeito estufa, ou, né, compensar, procurando atingir uma meta, né, uma referência ao chamado balanço neutro, net zero em inglês. Isso requer, da parte das empresas, por um lado, um posicionamento, políticas de empresas, de associações de empresas também, vamos ver alguns exemplos, mas, evidentemente, isso não é suficiente. Um plano de ação, né, que delineie quais são as ações concretas, com seus respectivos cronogramas, etc. Bom, e quando se fala de adaptação, adaptar as atividades produtivas, adaptar a infraestrutura e estar preparado para situações extremas ou situações de emergência, que requer, por sua vez,
o chamado, ou um documento que tem sido chamado de plano de adaptação, que as entidades, grandes empresas já estão à frente disso, precisam realizar, mas também governos, evidentemente. Então, por que a necessidade de adaptação? Porque mudanças climáticas representam riscos para os negócios, e aqui nós temos uma definição do glossário do IPCC, né? Adaptação é o processo de ajuste ao clima, né, real ou esperado, né, atual ou esperado, e aos seus efeitos. Nos sistemas humanos, a adaptação busca moderar ou evitar danos ou se aproveitar dos eventuais, das possíveis oportunidades. Em alguns sistemas naturais, a intervenção humana pode ser necessária, né, então pode facilitar o ajuste às mudanças climáticas esperadas. A mineração, então, vai se enquadrar aí na ideia de sistemas humanos. Só também a título de ilustração, últimos 30 anos, emissões anuais que continuam nesse padrão de crescimento, né? A imprensa tem dado destaque ao tema, agora anuais, conferências ou reuniões anuais dos países signatários da Convenção da ONU, chamadas, então, Conferência das Partes, procurando estabelecer limites de emissões para atender a certas metas de valor ou quantidade ou temperatura máxima, né, o famoso 1,5 grau, que agora já se entende dificilmente poderá ser atingido, requer, evidentemente, a redução das emissões e ou a absorção do carbono já estocado na atmosfera. Também aqui mostra-se uma outra forma não de representar, são as emissões acumuladas. O gráfico anterior eram as emissões de todos os gases de efeito estufa, o CO2 é o principal e a nossa unidade de medida, e aqui emissões apenas de CO2, mas acumuladas ao longo de um período de 170 anos, em dois grandes grupos, não? A utilização de combustíveis fósseis e a fabricação de cimento, né? Transformar o CaCO3 em CaO para liberar CO2, e as emissões verdes, que são importantes, que são de mudanças do uso da terra, basicamente desmatamento e outros processos associados. Ainda antes de entrarmos na mineração propriamente dita, né, este gráfico mostra uma outra forma de representar as emissões acumuladas por principais países emissores. Então, esse é um dos temas da última conferência, justamente, mais ou menos, né, quem paga a conta, e aí ao longo do tempo, desde que se tem dados quantitativos, que se consegue estimar, basicamente, meados do século XIX, os principais países emissores e as principais fontes de emissão. Então, em certos países como a Alemanha, basicamente são as emissões de queima de combustíveis fósseis respondem por quase a totalidade das emissões, mas em outros países, Indonésia e Brasil sendo exemplo, as mudanças de uso da terra têm a maior parte. Bom, então, sobre a mitigação. Então, a mitigação começa com o estabelecimento de uma informação, uma base de informação, sobre o quanto cada um emite. Cada um pode ser um país, uma região, uma empresa. E para isso vem sendo desenvolvidos métodos normalizados, normas técnicas, como outras não produzidas por consenso internacional entre partes, são normas ISO. Uma delas, que se divide em 3 partes, é ainda hoje a principal referência, a ISO 14064, e, por sua vez, ela se baseia em uma metodologia que foi desenvolvida um pouco antes e que é conhecida como o Protocolo de Gases de Efeito Estufa, um procedimento que estabelece algumas regras básicas, por exemplo, essa determinação dos 3 grupos, ou chamados 3 escopos de inventários ou levantamentos de emissões. Eu vou dar exemplos no setor de mineração. No escopo 1, são as emissões diretas de gases de efeito estufa pelas atividades produtivas. No escopo 2, são aqueles indiretos decorrentes do uso de energia elétrica, especificamente, que vai, então, contar pelo uso indireto se a
eletricidade for produzida também ela mesma com base em queima de combustíveis fósseis ou não, né? Então, o escopo 2 pode ser bem pequeno ou quase zero, dependendo da fonte ou das fontes energéticas utilizadas. E, por fim, o chamado escopo 3, que são as demais, tanto a montante quanto a jusante do processo produtivo. Aí, um exemplo que vai seguir, que são os inventários da Vale, a ordem de grandeza respectiva vai ser ilustrada. Bom, passando rapidamente em revista, né, o que contém, o que se procura, então, inventariar, na verdade, são estimativas que são feitas com base em fatores de emissão, consumos e outros elementos. Aqui é uma ilustração dos principais itens que comporiam as emissões de escopo 1. Boa parte deles não aplica-se à mineração, né? Combustão estacionária, seria uma fonte de um gerador, por exemplo, uma fonte de geração de eletricidade. Combustão móvel, toda a nossa frota de equipamentos na mina. Processos industriais, por exemplo, secagem de minério. Resíduos sólidos e efluentes líquidos, em geral, muito pouco relevante na mineração, naturalmente importante em diversos outros setores. Emissões fugitivas, certos compostos voláteis, ou fuga de metano em minas de carvão, por exemplo. Agrícolas, que é outro setor, então, né, diretas ou indiretas, e de mudanças do uso do solo, que naturalmente tem uma importância grande no setor pecuário e de agricultura, e pode ter, em certos casos, na mineração também, quando há, principalmente, necessidade de supressão de vegetação. Escopo 2 já falei, o escopo 3 tem uma lista muito grande, então não vou ficar falando de todos eles, vamos só ver alguns detalhes justamente como exemplos, né? Bens e serviços comprados, bens de capital, então as emissões embutidas, né, ou a pegada de carbono embutida nos equipamentos e nos insumos que nós utilizamos. Transporte e distribuição, viagens a negócios, né, por exemplo, número 6, claro que dependendo do tipo de empresa, e hoje em dia, inclusive, isso tende a ser menor, né, por conta, claro, do uso de tecnologia de comunicação. Deslocamento de funcionários, casa, trabalho, então tudo isso vai entrando na conta, e dependendo da atividade, tem pesos, então, maiores ou menores. A jusante, né, em abaixo, transporte e distribuição, processamento de produtos vendidos, diversos outros, e o 15, por exemplo, é relevante para a indústria financeira, né? Capital, dívida e financiamento de projetos. Então, os bancos, por exemplo, fazem os inventários das emissões das suas carteiras de investimento. Então, cada um vai ter a norma, né, o conjunto de normas, ele é amplo, pretende ser amplo o suficiente para abranger todos os setores de atividade econômica. Bom, então, um exemplo, né? Vale tem feito seus inventários há alguns anos. A figura aí da esquerda mostra os resultados do relatório publicado referente às emissões de 2019, então, relatório de 2020, se eu não me engano. Emissões totais do conjunto das suas atividades, 575 milhões de toneladas de carbono, de gás carbônico equivalente, né? Então, a unidade de medida é padronizada, existe um fator de conversão dependendo do gás que é emitido, então o metano, 1 tonelada, multiplica por 28 para dar a tonelada equivalente de CO2, e assim vai, de acordo com os gases emitidos. Na mineração, o CO2 costuma ser o gás mesmo mais importante. Mas é interessante a gente ver, né, que dentro desses 575 milhões, 2% apenas corresponde às emissões diretas, né, controle direto das atividades realizadas pela empresa. Uma quantidade bem pequena, 0,2% ao escopo 2. Isso, claro, que reflete a matriz energética brasileira, com grande contribuição de fontes renováveis, principalmente hidroelétrica, né? Fossem essas operações majoritariamente em outros países, na China, por exemplo, o escopo 2 deveria ser mais importante. E o escopo 3, de longe, né, é o que mais pesa. Nessa figura da direita do relatório, do mais recente relatório, referente a 2020,
2021. O total de emissões é um pouco maior, né? 600 milhões de... Um pouco não, é bem maior, né? 5 milhões de toneladas a mais do que no relatório anterior. Aliás, se refere ao ano 2018, desculpem. E pode variar de um ano para o outro, não apenas como qualquer outra coisa, né? Relatórios financeiros também. Não apenas porque emitiu menos ou mais, foi mais ou menos eficiente, mas por conta de venda e compra de ativos. Então, isso sempre vai ter que ser ponderado. Mas, enfim, o que eu quero mostrar é que o escopo 3 corresponde a uma grande parte, grande medida, e dentro do escopo 3, 94%, mais de 90%, então, o processamento do produto vendido. Então, isso está dentro dos levantamentos e dos inventários. Bom, uma outra questão que tem sido objeto de estudo são as pegadas de carbono ou as emissões específicas. Sobre isso, há um número ainda não muito grande de estudos, porém crescente. Eu tenho aqui apenas alguns exemplos. Então, já tem um estudo de alguns anos atrás, né? O primeiro é em 2017, estudou as emissões em uma determinada pedreira na Turquia. Emissões aqui, escopo 1 e escopo 2 apenas, né? Então, a gente pode ver que no escopo 2, consumo de eletricidade corresponde a 12%. Certamente a matriz energética tem geração a partir de carvão, talvez gás, não sei. E o consumo, escopo 1, basicamente o consumo da frota de equipamentos, né? Equipamentos a diesel correspondendo a 88%. Detonação tem até uma parte pequena, mas nem foi medido aqui. Mas o número quer dizer alguma coisa, não? Relativa, específica a esse empreendimento, né? A operação desse empreendimento. Então, 8 quilos de emissões por tonelada. Mas outras fontes, estudaram outras pedreiras, dão números bem diferentes, né? Quase que uma ordem de grandeza maior. Isso porque, como nós sabemos muito bem, na mineração, cada caso é um caso, cada mina é um caso. As situações tendem a ser bastante singulares, né? Então, nós temos que, muitas vezes, entender e estudar a condição de cada mina. Mas, os clientes das empresas dos produtos de base mineral se interessam, querem saber quais são as emissões, talvez, do seu fornecedor, mas também do setor. Inclusive, em alguns casos, quem tem um desempenho melhor do que o seu concorrente. Então, medida da chamada pegada de carbono também, né, é uma demanda, aí no caso, basicamente, uma demanda de mercado, ao qual as empresas têm procurado responder, e existem também diversos estudos acadêmicos a respeito. A gente viu agora mesmo um número que pelo menos nos dá uma ordem de grandeza da emissão, da taxa de emissão, ou da emissão proporcional de agregados de brita, então, 8 quilos por tonelada, aquela referência ali, podendo variar para cima. Certamente vocês vão imaginar que a pegada de carbono do ouro, se formos tomar como 1 tonelada de ouro, deve ser muito maior, né, naturalmente, pelo volume, pela quantidade de minério que é processada, pelo volume de rejeito processado e que precisa ser disposto, quantidade de estéreis que tem que ser removida e todo o processamento industrial, né? Então, um número aí de referência, um estudo de já 10 anos atrás, 18 mil toneladas de CO2 equivalente por tonelada de ouro. Então, muitas ordens de grandeza, não acima da produção de brita. De novo, né, aqui é o caso de um estudo que estudou uma certa base de minas, um estudo mais recente que, por sua vez, não, isso devia estar aqui. Bom, então eu tenho uma versão quase última, vou falar para vocês na outra tela. Acho que eu não gravei a ultimíssima versão, né? Então, desculpem. É um estudo de 2020 que fez uma análise com base em diversos outros publicados, como esse que está mencionado aqui,
que para conjuntos de minas de ouro encontrou valores entre 11.500 e 53.500. Para mostrar uma ordem de variação aí de 5 a 4, mais ou menos também, um pouco perto daquela inicial que a gente viu para pedreiras, mas que está, então, ordens de grandeza acima. Para mostrar, bom, então, isso, conjunto de minas, né? Se nós pegarmos outro metal, então, no caso aqui, o alumínio, e formos, um estudo interessante feito pela ABAL, né, Associação Brasileira de Alumínio, dos produtores de alumínio, mostra a diferença entre produção de determinado bem mineral ou metal em diferentes países. Então, a produção de alumínio primário no Brasil emite média 2.661 toneladas. Os dados têm alguns anos aí atrás, não pus a data aqui, mas tem 2016, 17, alguma coisa assim. Enquanto a média mundial é muito maior, né? 7.100. Isso por conta, basicamente, ou principalmente, né, do escopo 2, consumo de eletricidade. Quando se pega, né, toda a cadeia do alumínio, que então desde a mina até a produção do alumina e o metal, sobe para 4.250 no caso do Brasil e 9.600 na média internacional. Então, a localização, né, geográfica dos produtores tem uma influência também na sua pegada de carbono. Aqui dessa publicação da ABAL, né, na mineração, basicamente, de toda essa pegada de carbono, 1% vem da mineração. 1/4 do refino, produção de alumina, e a grande parte, né, obviamente não podia ser diferente, da produção de alumínio primário, em grande parte aí por conta da eletricidade ser gerada a partir de combustíveis fósseis. Na média anual. Desculpe, na média mundial. Bom, e mais recentemente tem havido perguntas, e, portanto, produção de informação também, sobre a pegada de carbono dos minerais de transição energética. Essa é uma publicação do ano passado da Agência Internacional de Energia, que voltamos para as médias, né? Então, já sabemos que dentro dessas médias pode haver variações grandes de acordo com o produtor. Deixa eu pegar o apontador aqui. Então, aqui nós temos toneladas de CO2 equivalente por tonelada de metal contido, de alguns metais, então, de interesse para a transição. Começamos aqui com ferro e aço, não é propriamente, normalmente não é tido como metal da transição energética, mas o seu consumo também deve aumentar. Então, mal dá para ver aqui na escala, né, deve estar perto de 1 ou abaixo de 1. E no outro extremo, nós temos uma das terras raras, que é o óxido de neodímio. Então, nós estamos ali perto de 80, né, toneladas de CO2 por tonelada de metal contido. Obviamente, né, a quantidade de cada um deles é muito diferente, né? Qualquer que seja a base de ponderação. Então, tem vários estudos aí que consideram quantidade de metais ou de bens minerais por exemplo, megawatt de potência instalada. Então, se faz essa ponderação de acordo com a forma de produção ou de armazenamento. Mas, enfim, né, para ter essa ilustração, sulfato de cobalto vem aqui em segundo lugar, também usado comparativamente em quantidades menores. Depois o alumínio, que aí sim, né, vai entrar em quantidades grandes, um pouco acima de 10. Então está próximo, né, está na ordem de grandeza do número que nós acabamos de ver do alumínio na escala mundial, 9.000 e tanto, né? Aqui 10. E o níquel, também é esse sim, né, um dos considerados metais importantes para a transição energética. O lítio aparece aqui, né, o carbonato de lítio aqui embaixo, e depois um detalhamento disso de acordo com o processo de produção.
Então, basicamente, aqui eles dividem em dois, não? A partir de salmoura e a partir de, chamam rocha dura, mas, enfim, espodumênio, né, basicamente. Cada um, né, com seus valores diferentes. Então, a produção por salmoura, que é muito criticada pelo consumo de água, tem, em contrapartida, uma pegada de carbono menor que a produção de lítio a partir de pedreiras, enfim, a partir de minas convencionais. Os dados aqui são em equivalente de carbonato, né, se não me engano. E para o níquel, para o níquel é interessante observar, né, que a pegada de carbono da produção de metal a partir de sulfeto é bem menor que a partir da produção de níquel laterítico. E aqui são duas rotas de processo, eu não conheço, de extração do níquel a partir do níquel laterítico. Bom, então, esses dados estão sendo levantados, produzidos ou pelas empresas, ou com a ajuda das empresas de mineração, ou por empresas especializadas de consultoria, ou por pesquisadores, e são dados que vêm sendo levantados porque há uma demanda, né, uma demanda de mercado por eles. Em alguns casos, e aqui é um exemplo, embora não se aplique à mineração, até onde eu sei, se estiver desatualizado, alguém poderá me corrigir depois. No estado de São Paulo, existe a obrigatoriedade de se reportar as emissões desses gases todos para certos setores de atividade econômica. Então, esse tipo de informação também é possível que passe a ser divulgação obrigatória cada vez mais. Então, as empresas terão que estar preparadas, não, para coletar esses dados e informar devidamente as partes interessadas. Bom, vamos passar agora para a continuação, em que estamos ainda falando da mitigação. Então, a mitigação começa sabendo quanto eu emito, quanto cada empresa, quanto cada entidade emite. A partir desse inventário, vai-se entender ou saber de onde vem, quais são as principais fontes das atividades, que são as maiores emissoras, e vai-se, então, estabelecer algum plano de ação. Esse plano, normalmente, espera-se que seja orientado por uma política da empresa. Nós temos um exemplo aqui, que é o caso da Anglo American, que dentro da sua política climática estabeleceu que recebeu esse nome, Plano de Mineração Sustentável, com metas. Então, eles estão falando em ser mais ambiciosos que outras empresas. Eles colocam 2040, desculpem, como objetivo de neutralidade, chamado Net Zero, e 2030 como uma meta intermediária. Emissões de 30% em relação à base, que eu acho que eles tomam como 2019. São mais comuns compromissos como este aqui do ICMM, assinado por várias empresas, pelas empresas que são filiadas ao ICMM. Esse documento tem um ano. E também como empresas de outros ramos de atividades econômicas, eles se comprometem a zerar as emissões até 2050. Então, a data de referência mais comum é 2050. E nós temos o compromisso se limita às emissões que estão sob controle direto das empresas. Então, escopo 1 e escopo 2. Bom, para fazer isso, então, cada empresa vai ter que desenvolver, detalhar o seu plano e implementar esse plano. Pode envolver duas coisas, como a gente viu no começo: redução das emissões e ou compensação. Então, esse é um exemplo, até onde eu sei que está em fase experimental, adaptação de um fora de estrada, de grande capacidade, para ser movido a células a combustível
alimentadas de hidrogênio. Por sua vez, não, o hidrogênio tem que ser, para que dê certo a conta, né, para que feche a conta, produzido a partir de fontes sustentáveis, é o chamado hidrogênio verde. Então, a produção de hidrogênio tem várias cores, as mais conhecidas, as mais comuns, são chamados cinza e o marrom, depois tem várias outras que eu fiquei sabendo recentemente, mas as fontes não principais são a partir de hidrocarbonetos, então a produção de hidrogênio a partir do H contido no HC, tem emissões, né, na faixa de 9 a 10 toneladas de CO2 por tonelada de hidrogênio. Então, se o objetivo é mitigar as emissões, uma outra forma de produção de hidrogênio deve ser procurada, e a mais em desenvolvimento, não bastante rápido, inclusive, acelerado mesmo, é o chamado hidrogênio verde, em que o H2 é obtido por hidrólise, por eletrólise da água, enfim, hidrólise, eletrólise da água, usando energia elétrica. Naturalmente, nós temos que saber qual é a fonte de energia elétrica, né? Se for carvão, não vai resolver muito. Desculpem. Bom, outra estratégia difundida é a eletrificação. Então, de novo, né, aqui a eletricidade tem que vir de fontes renováveis. Muitas empresas têm agora estabelecido contratos no mercado de atacado de energia com fornecedores em que você vai escolher, né, qual é a fonte. Então, é alguém que gera a partir de células fotovoltaicas ou eólicas ou com certa combinação. A eletrificação é um outro caminho adotado pelas, ou que vem sendo explorado pelas empresas. Aqui a gente está, de novo, no relatório da Vale, em que eles dizem que a estratégia deles tem a seguinte combinação. Para escopo 1 e 2, né? Tem que ser diferente do escopo 3. 1 e 2, priorizar a redução das emissões operacionais, reduzir as emissões continuamente através de tecnologias, inovação e parcerias, é isso que a gente tem visto e os exemplos que eu dei. A segunda estratégia são as chamadas soluções baseadas na natureza, com benefícios sociais, né? Sociais ou socioambientais. Então, usando fixação de carbono em sistemas naturais, como florestas, outros sistemas ou outros ecossistemas. Então, essa ideia de soluções baseadas na natureza está também ganhando espaço. E a terceira é o que eles chamam de mercado de carbono com elevada credibilidade para emissões residuais. Então, vocês notam que tem um adjetivo aí, né? Ou tem uma restrição. Mercado de carbono, vírgula. Porque é uma questão da confiabilidade nos mercados de carbono. Vou comentar um pouquinho logo mais. Para escopo 3, é outra história, né? Outra forma de atuar, tem que se trabalhar, como no caso deles aqui, com a siderurgia. Estão trabalhando em outras frentes também, né? Como transporte marítimo. Mas aí a coisa começa a ficar bem grande, não vamos falar sobre isso, não. Bom, o IEA, aquele mesmo relatório que eu mencionei, né, que tem esse título, o papel dos minerais críticos na transição para uma energia limpa, chama a atenção que os passos que já estão sendo dados pelas empresas, eu mencionei aí o exemplo do ICMM, empresas de outros ramos, e outras empresas não membros do ICMM, algumas também têm compromissos semelhantes. Essas iniciativas são encorajadoras, mas eles argumentam, né, é preciso maior pressão de governos, de investidores e dos clientes, né, os clientes finais, para aumentar ainda mais, né, conseguir maior redução das emissões para um grupo maior de empresas fornecedoras, né, além daquelas que já já tomaram esse compromisso voluntário. E nessa linha tem iniciativas exemplificadas aqui pelo Ministério Público, no caso aqui do Paraná, procurando caminhos para, por exemplo, aí tem
a ver diretamente com mineração, mas poderia se aplicar para que as empresas, o mais cedo possível, no desenvolvimento de um novo projeto, já comecem a contabilizar suas emissões e encontrar formas de mitigar as emissões. Bom, passamos então para a questão da compensação, conforme eu disse ali, é a estratégia de muitas empresas, acabamos de ver no caso da Vale. Já há bastante tempo que se fala, né, essa é uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo de 2009, então é um assunto que já tem bastante tempo de discussão, que estabelece alguns parâmetros para se contabilizar armazenamento de carbono em projetos de recuperação de áreas degradadas ou de reflorestamento de um modo geral, dando alguns valores. Então, na região, Mata Atlântica, etc., esse é o valor de referência, 350 toneladas por hectare. Aqui não é recente, provável que continuem com essa política, mas algumas empresas aí conhecidas procurando no mercado onde comprar créditos de carbono para neutralizar ou reduzir as suas, compensar, não, no caso aí, as suas emissões. Então, é um campo em evolução, né, em mudança, em crescimento também. Então, basicamente, retomando aqui, na esquerda, as empresas demandantes de créditos têm que calcular suas emissões, outros vão ofertar créditos na forma de projetos de captura ou de sequestro ou de retenção, enfim, do carbono, vão oferecer no mercado, e deve-se procurar um equilíbrio entre o que a empresa emite e o que ela pode captar. Um ponto importante é isso aqui, né, uma garantia, certificação, como que você que não é especialista, não é do ramo, vai ter certeza que o que você está pagando para esse aqui efetivamente vai terminar em algo que vai promover a captura de carbono por um longo período de tempo. Então, existem regras e orientações para essas estimativas. Aqui é de novo, né, só para reforçar essa questão que é importante, isso vem do relatório da Vale, eles entendem que devem ter um uso limitado de crédito de carbono, mas com esse carimbo, né, de alta integridade. Bom, então existe um processo também com base no GHG Protocol e regras do IPCC, vai longe, é todo mais um campo aí bem especializado, mas basicamente, né, existe a necessidade de envolvimento de uma terceira parte independente que vai fazer uma auditoria no seu projeto de captura de carbono. Isso demanda uma verificação durante um certo período depois que o projeto é implantado, uma vez que eles podem ter uma longa duração, e cumprindo os requisitos, isso é registrado, existe mais um registro hoje, não se sabe se isso vai ser unificado no futuro ou não, de créditos de carbono. Aqui é um exemplo, não? Então, esta é uma entidade que trabalha na avaliação para validação do projeto, a primeira etapa. Então, localização, qual a atividade que vai ser feita e o quanto se estima de remoção. Aqui. Então, 602 mil toneladas por um período de 30 anos, com reflorestamento de 2.000 hectares com espécies nativas. Então, esses projetos têm uma série de questões a serem levadas em conta, a sua permanência, né, que funcionem durante esse período longo de tempo, e também que, se possível, eles tragam também benefícios para a biodiversidade e para as comunidades. Por isso que eu coloquei lá no início da minha apresentação aqueles 2 artigos falando de cada um deles, desses temas. Bom, vou mudar, vou falar que é a última parte, as adaptações ou a adaptação. Então, porque é preciso adaptar-se por conta dos efeitos, não, das mudanças climáticas. Esse é um gráfico publicado pela Economist com base em dados de empresas de seguros, mostrando as perdas, o valor, não, dos danos e das perdas,
seguros que devem ser pagos ao longo de um período aí de quase 40 anos ou 35 anos pelas seguradoras devido aos chamados riscos naturais que são então exacerbados pelas mudanças climáticas. O IPCC no último relatório chama a atenção, isso também teve bastante divulgação, não? Frequência e intensidade de eventos pesados de precipitação, aqui falando especificamente de chuva. Aumentou desde os anos de 1950 na maior parte da área terrestre, para a qual dados observacionais são suficientes para uma análise de tendência. Então, isso é uma conclusão na qual eles têm alta confiança. Eles publicam estes mapas aqui, vocês podem reconhecer, os hexágonos representam grandes áreas dos continentes, então áreas sujeitas a extremos de calor, então, nós estamos por aqui, e áreas sujeitas à precipitação intensa, estamos por aqui, por conta, então, das mudanças esperadas para os próximos anos. Então, nós, pessoas, cidades, etc., mas as empresas também estão sujeitas a esses efeitos sobre a saúde também, como exemplificado aqui. Então, bom, uso mais uma vez, né, um exemplo dessa mesma empresa, mas eles têm questões até do próprio porte da empresa, trabalhado, né, mudando, tem dado uma importância grande para esse tema. Então, já um documento que já não vale mais, mas o que importa aqui é a data, né, 2012, portanto já tem 10 anos, estudando possíveis impactos das mudanças climáticas nas atividades da empresa. Como a mineração pode ser afetada, aumento de temperatura, um efeito sobre a saúde, por exemplo, maior transmissão de doenças infecciosas, o chamado estresse térmico, né, uma questão de ambiente de trabalho, não só, mas também ambiente de trabalho, maior risco de incêndios, inclusive incêndios florestais, mudança nos padrões de precipitação, principalmente a questão de chuvas intensas, mas também a questão de secas prolongadas, para certas operações, aumento do nível do mar, com influências como, por exemplo, a interrupção dos meios de transporte ou de produção, como exemplificado nestas imagens aqui, afetando a infraestrutura de transporte da própria empresa. Então, por isso, então, é necessário adaptação. Recentemente, o IBAMA publicou um documento muito sintético que alerta, né, traz uma lista resumida desses principais riscos também para o setor de mineração. O ICMM tem também desenvolvido alguns trabalhos nesse ramo, aqui é uma publicação que também tem 2013, então eu tenho enfatizado nessa questão das datas, porque o assunto tem importância grande hoje, tem importância crescente, como eu disse no início, mas não é de ontem, né? É talvez de alguns dias atrás, entre aspas, mas a atuação, né, a ação de empresas e governos é muito lenta. Então, exemplos de medidas de adaptação citadas nesse documento do ICMM, iniciativas para evitar ou para eliminar riscos, por exemplo, mudando critérios de projeto, mudando localização de componentes ou ativos das empresas, mitigação contra riscos, por exemplo, aumentar a redundância em operações críticas, suprimento de água, por exemplo, suprimento de energia elétrica, pode ser, e outras, então, iniciativas, incluindo o trabalho com comunidades locais. Então, tem uma série de orientações, né? Existe o conhecimento já adquirido no assunto. O IBAMA também, né, de certa forma, repete essa lista, não, de possíveis medidas. Ter acesso a ferramentas de monitoramento e alertas climáticos, uso racional e reuso da água, enfim, são medidas que são conhecidas. Bom, então, as empresas deveriam, não, preparar planos também de adaptação, primeiro avaliar os riscos aos quais estão expostas, as suas operações estão expostas, e preparar, então, planos de adaptação. E para isso existem também orientações, né, e destaco aqui uma outra norma ISO, que é a 14090, princípios, requisitos e diretrizes para adaptação às mudanças climáticas.
Então, tem que se pensar em como será conduzida essa adaptação de uma maneira estruturada. Tem aí todo o roteiro, planejamento inicial, avaliação dos impactos das mudanças climáticas sobre as atividades, então, das empresas, o planejamento, chamaram lá em cima pré-planejamento, depois o planejamento propriamente dito, a preparação de um plano de adaptação que deve ser implementado, e daí monitoramento e avaliação. É, em grande medida, né, a aplicação do ciclo PDCA ao processo de planejamento da adaptação às mudanças climáticas. Uma outra norma, né, frequentemente nós temos normas irmãs, diretrizes para avaliação de vulnerabilidade, de impactos e de riscos. Então, duas normas que tratam do assunto e que provêm orientação às empresas. Então, basicamente, principalmente na 19.091, se usa uma análise clássica de riscos, né? A mesma metodologia, os mesmos procedimentos de análise de risco, em que vai se identificar situações de perigo, a exposição de um sistema a esse perigo, a vulnerabilidade ou sensibilidade, e isso vai, então, indicar quais são os impactos potenciais das mudanças climáticas. E eles, então, sugerem que a gente trabalhe alguns aí na área da análise de risco chamam o risco puro, o risco inerente é o equivalente aqui, e o que precisa ser feito para reduzir o risco. Então, é exatamente o mesmo raciocínio já usado em análises de risco conhecidas para outras finalidades. Bom, a GV fez um estudo, não vou falar de tudo aqui, mas um estudo alguns anos atrás sobre por que as empresas demoram ou têm problemas para se adaptar. Tem uma lista longa de estudos que foram, de fatores não, que foram levantados. Entre eles a dificuldade não, do assunto, a complexidade. Então, concluo aqui, retomando, né, os principais pontos. A crise climática traz 3 principais implicações para a indústria de mineração. Uma delas é como mitigar as suas emissões. Então, por conta de redução das emissões e compensações, em geral, é necessária uma combinação dessas duas formas de atuação. Para isso é preciso ter um inventário confiável das emissões, preciso ter um compromisso da política da empresa e de efetivamente levar adiante essa política e, portanto, os planos que dela decorrerem, ações para reduzir ou compensar. E o que eu não comentei, né, o tempo é curto, não dá para fazer isso sozinho, precisa trabalhar com os demais, a história do engajamento das partes interessadas. Segunda missão, ou segunda necessidade, como para outras atividades humanas, a mineração também tem que se adaptar às mudanças climáticas, portanto, avaliando riscos e preparando o plano de adaptação, considerando também o contexto e a comunidade, a área em que opera, que são as atividades que são e serão cada vez mais necessários para as empresas de mineração. E terceiro, né, que eu deixo registrado de novo aqui, que é extremamente relevante, mas que levaria a conversa para um outro rumo, que é a função, né, a necessidade da indústria de mineração prover minerais para a transição energética. Bom, obrigado, concluo aqui. Isso não tem a ver, porque vem de uma coisa que eu... Muito bom. Muito obrigado, Sanches. Antes de passar aqui parabéns aí pela excelente palestra, bastante objetiva e trazendo o cenário aí para a gente. Muito bom. Antes de passar aqui para as perguntas, eu queria fazer alguns comunicados aqui. Bom, a gente vai disponibilizar o link com a gravação do vídeo, né, e as telas todas, provavelmente amanhã, tá? Então, os inscritos que estão no site aqui vão receber um link para poder acessar integralmente a palestra pelo YouTube, tá? Então, a partir de amanhã, provavelmente, ele vai estar disponível para os inscritos. Foram mais de 60 inscritos, tá? E agora
estamos aí com 38, 37 pessoas aí que assistiram diretamente a live, tá? Eu vou passar para as perguntas que foram registradas aqui no chat, e depois vou priorizar aqui o chat, tá? E depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ao vivo, aí de repente a gente consegue fazer também, tá? Primeira pergunta, professor Sanches, vem da Carla Galão. Ela pergunta se existe uma tendência de que o escopo 3 seja tão mais significativo que o escopo 1 e 2 entre as empresas que fazem seus inventários. Oi, Carla. É mais difícil trabalhar e fazer os inventários de escopo 3, até onde eu sei. Então, demanda mais recursos, vai ser mais caro. Então, dependendo do porte da empresa, dependendo até do mercado que atua, pode não ser necessário, no primeiro momento, avançar até inventários de escopo 3. Mas, certamente, escopo 1 e escopo 2 é uma lição de casa que passa a ser para todo mundo. O 3 é inerentemente mais complexo, tem a definição dos limites do que vai ser incluído na avaliação, tem que ser feita com muito cuidado, consultando várias partes interessadas, é mais difícil, então. Mas 1 e 2 é o básico. Muito bom, obrigado, Sanches. O Hamilton Barbosa Botelho Júnior faz uma pergunta, acho que ele fez justamente na hora que você estava apresentando, acho que já tem até a resposta aqui, mas eu vou reproduzir aqui. Por que a pegada de carbono é menor no Brasil? O principal fator é a geração de energia por hidrelétricas. Eu acho que aqui é o exemplo do alumínio, né? Basicamente, mas vamos lá, por favor. Pode ser também, em alguns casos, o uso de biodiesel. Aí cada caso vai ter a sua mistura e a sua contribuição percentual. Pode ter um pouquinho de influência, mas o principal é a energia elétrica. Tá certo. Muito bom. A Stephanie Maluf também fez uma pergunta aqui bem interessante. Professor, no processo de mineração, as mineradoras produzem vários metais. Como foi feita a alocação para a determinação da pegada de carbono do ouro? Aqui eu não entendi se é por conta do mineral que contém o ouro poder gerar outros metais, mas eu acho que a pergunta é mais ampla também com relação às mineradoras. E aí ela pergunta, o impacto da produção é em função do preço do material, afetação econômica, ou em função do peso do produto, que seria uma afetação física? Ok, então, a metodologia, a guia metodológica para fazer esses estudos é o da avaliação do ciclo de vida. Na avaliação do ciclo de vida, você tem que definir as unidades funcionais, definir o escopo da sua avaliação e a alocação de acordo com o critério que você vai ter que definir se você produz diversos produtos ou subprodutos e quer saber qual é a pegada carbono, se hídrica ou qualquer outra coisa, para um determinado produto. Então, no ouro, se você tem uma mina que produz outros metais, vai ter que ter uma alocação proporcional à quantidade de ouro que é produzido. Se produz prata, também, sei lá, uma certa quantidade de platina, ou cobre associado, vai ter que ter uma regra de alocação. E esse é uma das explicações pelas quais os resultados de uma mina para outra variam, e também porque avaliações feitas por equipes diferentes podem ter diferenças entre elas, de acordo com critérios e alocações de peso que são utilizadas. O valor, o preço, né, não entra na conta, é balanço de materiais e de energia. Muito bom, obrigado, Sanches. A Carla tem mais uma pergunta aqui, ele pergunta, professor Sanches, existe uma perspectiva real da regulação do mercado de carbono a curto prazo no Brasil? Tem muita conversa a respeito, eu não acompanho essas conversas, eu leio na imprensa e aí eu estaria tão informado quanto qualquer um de vocês, potencialmente, né, pelo menos.
Então, tem conversas, sim, a respeito. Isso demanda uma articulação de setores, né, empresariais, interesse de setores empresariais e uma ação facilitadora, articuladora de governo. É possível, mas eu não sei, é um pouco chute, né, dizer se a curto prazo haveria algum mercado desse tipo. Agora, mercados não regulados, né, já existem, né, tem empresas comprando e vendendo, né? Existe no âmbito ainda, né, do antigo protocolo de Kyoto, existem essas compras e vendas, né, existem esses créditos. Eu acredito que o Arthur, que eu estou vendo aqui bem no meio da minha tela, para cada um aparece de forma diferente, mas ele está bem aqui na frente, sabe responder muito melhor que eu. O professor, com todo respeito e humildade aqui, enfim, eu acho que pela pressão externa sobre o Brasil, isso deve andar mais rápido. Já existe uma proposta de lei, o Senado está mexendo, enfim, e exatamente por conta... Você enfatizou muito legal a questão da Vale, né? Falando de crédito de carbono, mas de uma forma crível, uma forma boa. Então, a gente precisa também de um mercado estruturado, sair dessa questão do voluntário para, enfim, botar para quebrar. O interesse é muito grande de muita gente, quer dizer, então eu acho sim que no curto prazo vai acontecer, até porque isso está pipocando em outros países também, e o Brasil, eu acho que ele não vai querer ficar nessa questão. Importante que o crédito de carbono ele não é só das fontes naturais, de floresta e tal, tem crédito de carbono também em questões de tecnologia, enfim, as pessoas com quem eu interajo, obviamente, tem um viés da minha formação na Poli também, eles gostam mais dessa linha de crédito de carbono em cima de questões pragmáticas de tecnologia, de eficiência, de recuperação. E tem também essa questão de floresta, que você citou também, tem questões de incêndios que podem acontecer, de buffers, e o preço também tem variado muito grande entre os países. Duas últimas coisinhas para falar sobre isso. Você falou também do protocolo de Kyoto. Nessa última COP27 no Egito, teve uma discussão grande aí do tal artigo 6, que era para fazer uma transição desse crédito de carbono antigo para o modelo novo, mais registrado, mais controlado, enfim, coisas do tipo. Enfim, tem bastante discussão a nível global. Tem uma questão de fronteira do crédito de carbono também, por exemplo, se alguém comprar um crédito de um projeto no Brasil, ou, por exemplo, se a KLM da Holanda comprar um crédito do Brasil, isso neutraliza a emissão Brasil ou da Holanda. Então, tem discussões bem grandes acontecendo. Eu acho que a gente vai ter evoluções, enfim, tem que ficar de olho nessa questão aí e tal. Obrigado pela oportunidade de falar. Realmente é um assunto que me interessa bastante, enfim, mas enfim, parabéns pela sua apresentação, Sérgio. Nota 11. Obrigado. Obrigado, Arthur, pelo esclarecimento e pela atualidade. Obrigado aí, Arthur. Bom, tem aqui agradecimentos aqui também da professora Patrícia, né, que eu acredito que ela se já ausentou aqui, se não me engano. A Stephanie está agradecendo, a Carla também. Quem tiver mais perguntas, a gente pode direcionar aqui também ao vivo. Eu queria fazer uma pergunta, Sanches, se possível, assim, queria entender a mineração de urânio para geração de energia nuclear, obviamente, ela perdeu espaço nesse cenário de energias possíveis para o futuro, por conta dos acidentes e dos incidentes que ocorreram nos últimos anos, né? Ou você acha que ele tem espaço nessa agenda de energias que a gente está falando aí, renováveis ou utilizáveis para o futuro? Né? Qual que é a tua visão? No grupo dos chamados minerais, tem terminologia, né, um pouco diferente. Alguns falam minerais críticos, que não são apenas aqueles de transição energética, mas muitos estão nesse grupo. Os minerais de transição energética, tem aqueles que são muito falados, né, lítio, níquel, cobalto, grafite, as terras raras, e eu não tenho visto, posso ter perdido alguma coisa, mas eu não tenho visto urânio ou minerais radioativos nesse grupo.
Por outro lado, a gente tem visto ou um renascimento ou mesmo uma sobrevida da geração nuclear em países como a França, né, que agora tem uma política de retomada e de inclusive parar o sucateamento do parque nuclear, em parte também na Alemanha, por conta de guerra, mas existe a possibilidade, acho que é difícil também fazer uma previsão, muito depende, do meu modo de ver, dos custos relativos, né, em relação a outras fontes e de toda essa complicação de subsídios, né, que muitas vezes ficam bem escondidos. Mas tem havido um maior interesse em geração nuclear. Mas, claro, o que está tendo crescimento muito mais rápido são as fontes eólica e fotovoltaica, né? De longe, né? Um crescimento muito rápido. Ainda, isso é fácil, né? De ver, de obter informação sobre a geração na escala global, né? Os fósseis ainda estão num ponto grande, os renováveis novos, né? De eólico e fotovoltaico tem ainda um percentual pequeno, mas são os que têm um crescimento muito mais rápido e por conta de redução de custos, e com maior crescimento o custo unitário reduz ainda mais, né? Então, certamente uma tendência de um crescimento bem rápido. Também é muito mais fácil e mais rápida, né? A instalação, renovação, né? Você tem parque eólico com vida útil de 30 anos, mas você já pode pensar numa repotenciação, né, rapidamente, o possível desenvolvimento offshore, né? O Brasil ainda está devagar, mas em outros países já está bem avançado. Ok, muito obrigado, Sanches. A gente tem mais alguns minutos aqui, são 20 horas e 12 minutos. Dos participantes aqui, alguém gostaria de fazer uma pergunta já ao vivo? Quer direcionar? Senão a gente praticamente estamos encerrando aqui. Alguém gostaria de abrir o microfone e falar? Bom, acho que é isso, né? Bom, eu queria passar a palavra para o professor Linneu e também ao professor Luiz Sanches, tá? Para as considerações finais aí, tá bom? Então, vamos às considerações finais do professor Sanches, né? Inicialmente. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade, as perguntas interessantes, a conversa. Como eu procurei mostrar, o assunto é muito vasto e tem muitos pontos de entrada e muitas formas, né, de ser desenvolvido e estudado. E, principalmente, talvez a mensagem principal é que vai ser cada vez mais importante. Então, Okay. Provavelmente veremos outras palestras na APM sobre algum tema nessa linha. Ok. Então, agradecemos, né, a participação do professor Sanches, a boa vontade, a competência e o que nos pôde esclarecer a respeito de um tema tão complexo, tão badalado e tão misterioso, né? E ficamos aqui hoje surpresos aí com a competência também do Arthur, né? Quem sabe a gente não pode fazer um bate-bola aí, né, Arthur? Sim, Boa ideia. Ou mais algum interessado, né? Isso mesmo. Podemos fazer uma mesa redonda aí, e talvez eu diria até com uma extensão maior, né? Que nós pudéssemos nos aprofundar um pouco mais, né? Que não só os alunos do professor Sanches pudessem dominar o assunto mais claramente, mas que fosse uma informação um pouco mais profunda, que realmente se ouve falar muito misteriosamente em tudo isso, né? Onde existe certamente um grande poder econômico, né? E grandes interesses envolvidos, né? Isso tudo seria muito interessante para que se pudesse ter
uma ideia bem mais clara a respeito. Bom, sem querer bancar o adivinho aqui, eu paro e agradeço, então, a presença do professor Sanches, da sua palestra, né? A participação do Nelson, que oportunamente chegou aqui em boa hora para ajudar a fazer as perguntas e conduzir a internet na hora certa. E fica o convite aí para o Damasceno também, né? O professor Arthur Damasceno tem uma ligação até paternal, né, com o nosso departamento, né? Então, que o futuro seja breve. Agradecemos a todos, a presença de todos, e vamos para a próxima. Boa noite. Bom. Obrigado. Tchau. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidá-los a participarem do jantar da PM na segunda-feira que vem, na churrascaria Nativas Grill, na Vila Mariana. Uma boa noite, Sérgio. Muito obrigado. Eu gostaria, então, aproveitando a fala do Gerciro, né? Lembrar que o nosso presidente não está por perto, né? Está bem longe. E por isso eu até cometi uma falha aqui que eu devia citá-lo, sem dúvida, né? O Rosny tem muito interesse em todo esse desenvolvimento que nós temos feito da apresentação das palestras da APM, né? Foi meio judiada aí por essa pandemia, como todas as atividades em geral, e principalmente pela superposição de lives, né? Tamanha que não se conseguia uma brecha para falar nada, né? Mas abriram uma ferramenta nova aí, que a gente está sabendo usar melhor agora. Então, Osni, missão cumprida, o professor Sanches esteve aqui na hora certa, né? Apontou-nos o Arthur, e agradecemos a presença da professora Patrícia, que está aqui personificando e conduzindo, né, a presença do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, que certamente tem muito a ver com o assunto que foi tratado aqui hoje. Então, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Até segunda. Até segunda.